Olá, magnífico dia, magnífica segunda-feira, magnífico início de semana. Decretamos agora o melhor dia das nossas vidas, dia que nós vamos acessar, buscar e receber a graça do Pai, dia que a gente vai entregar o nosso coração para que o Espírito Santo nos limpe, nos transforme e nos capacite a exercer a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável para aqueles que o temem, que os amam. Iniciamos mais uma semana, vindo de um final de semana maravilhoso. Muitos comemoraram aí o Dia das Mães. Eu, como sempre, graças a Deus, passei do lado da minha riqueza, meu esposo, minha filha, assistindo bastante filmes, nos abastecendo de bastante informações, ajudando o próximo, sendo exemplo de amor, como Jesus nos ensina diariamente. Tenho muitas coisas, muitas reflexões para passar para vocês, mas vamos dar continuidade à nossa leitura. Hoje nós vamos fazer o capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, livro maravilhoso, assim como todos. Todos os livros da Bíblia Sagrada são repletos de lições e princípios que de fato nos ajudam a caminhar de acordo com a vontade do Pai, nos livrando de tudo que não agrada o coração dele e nos fazendo crescer diariamente como seres humanos, como pessoas, assumindo a nossa postura de filhos amados, fazendo o que precisa ser feito. Então vamos lá? Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Um aleijado de nascença estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa. Ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Ao ver que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou com atenção para eles e, esperando receber alguma coisa, Pedro disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho dou a você. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande." Bom dia, minha amada Ruth, que a paz e o amor do Senhor te seja abundante nesse dia. Comecei agora mesmo a leitura do 3º capítulo do livro de Atos, onde a gente vai receber o maná maravilhoso. Como todos os outros capítulos da Bíblia também nos ensina a caminharmos pelo princípio da palavra, guardando e realizando a vontade do Pai com a nossa vida. Eu acabei de ler o versículo 6, mas o comecinho resume que um aleijado de nascença estava sendo colocado na porta do templo para pedir esmolas. E vamos ver o que aconteceu. Capítulo 6. Pedro disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho dou a você. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande." Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com ele no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andar e louvar a Deus, reconheceu que ele era mesmo o homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, para o lugar chamado Pórtico de Salomão. Quando viu isso, Pedro lhes disse: "Israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados,
glorificou o teu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram diante de Pilatos, embora este tivesse decidido soltá-lo. Vou dar uma interrompida aqui para a gente fazer uma reflexão, até raciocinando na nossa própria atualidade hoje. A própria palavra nos mostra o quanto os nossos irmãos amados padecem pela falta do conhecimento. O quanto o conhecimento transforma a nossa vida, o nosso jeito de viver, de pensar, de ensinar e de agir, né, na nossa tomada de decisão. Então, todo dia a gente prega aqui que a gente se abastece pela sabedoria que vem do alto, porque nessas primeiras horas da manhã a gente está aqui se alimentando da palavra, guardando o que é bom e vamos praticar no decorrer do dia. E por que eu parei bem aqui para enfatizar isso? Infelizmente, a Bíblia tem mais de 2000 anos e até hoje tem gente que ainda confunde. Não é que confunde, a palavra não é bem essa, não é que confunde, mas eles veem tanta desgraça na política, não só na brasileira, mas no mundo todo, que acham que a política não é de Deus. Pela falta de conhecimento e estudo da própria Bíblia, eles não compreendem que Pôncio Pilatos nada mais era do que o governador, ou seja, um político que deu voz ao povo. Por ele, Jesus não teria sido crucificado, mas houve meio que uma eleição popular naquela época, aonde ele perguntou ao povo: quem vocês querem que eu liberte, Jesus ou Barrabás? E o povo escolheu, ou seja, foi feita uma política, uma eleição, e o povo escolheu o candidato que lhes agradavam naquela época. Escolheram um assassino, né? Então, nos dias de hoje, quando você vê um ímpio governando e o povo gemendo, como está escrito lá no livro de Provérbios, os faltos de entendimento, os faltos de juízo por não se interessarem em estudar a palavra, acabam arrotando a sua insensatez. Eu digo isso porque eu tive uma experiência na sexta ou no sábado, né? Uma amada, que Deus abençoe, que aparentemente já me seguia há algum tempo, mas eu coloquei nos meus stories uma das maldades que o atual governo está fazendo com os irmãos do Sul. E é a minha opinião, é a opinião de grande parte de pessoas, pelo menos as que procuram entendimento. E ela botou assim: olha, eu até gostava das suas postagens, mas depois que misturou a política com tanta gente sofrendo, ou seja, ela foi lá, simplesmente arrotou a sua insensatez por falta de conhecimento. Bom dia, Alexandra, seja bem-vinda, amada. Todos os dias, em diversos canais, diversas pessoas estão pregando o Evangelho, mas para que ele faça sentido e transforme a sua vida, você precisa ter a sede de buscar o conhecimento. Porque se você só me ouve e não guarda e não busca acessar mais, é como diz lá no livro de Tiago, é uma imagem que você olha e ao se afastar, você já se esqueceu. Então, eu não estou julgando, não tenho autoridade para isso, mas o que essa amada, a ação dessa amada, me levou a crer o quê? Que se você não conhece, se você não se abastece de conhecimento, você se torna uma pessoa insensata. Você analisa o comportamento do próximo, no caso, como ela analisou o meu ao ponto de vista dela, pela sabedoria dela, que é nitidamente limitada, e julgou. Eu até tentei, né, conversar, mas enfim. Eu sou responsável por aquilo que eu prego para vocês aqui, mediante aquilo que eu aprendo na Bíblia. Vocês são responsáveis por aquilo que vocês entendem, porque vocês têm a opção de buscar mais. Pati, poxa, olha, fez sentido, tô aplicando aqui, tô prosperando. Pô, glória a Deus. Continua buscando, continua guardando no coração, continua vivendo aquilo que vocês acreditam
e sempre pedindo o direcionamento do Espírito Santo, que é o que eu faço. Olha, não fez sentido pra mim, ó, desceu o quadrado aqui que nem o da irmãzinha, né? Amada, fique em paz. Essa palavra não é pra você. Continua prosperando aí do jeito que você achar melhor. Porque o Evangelho ele é para todos aqueles que crêem, para todos aqueles que recebem um chamado e têm o desejo de continuar se abastecendo na fonte, que é Deus. Ninguém vai te obrigar a ter o meu entendimento. Eu não posso te obrigar a enxergar o mundo com os meus olhos. Eu tenho uma essência, você tem outra. Beleza. Acreditamos na mesma coisa? Glória a Deus. Vamos continuar se abastecendo e fazendo o que o Papai do Céu mandou, sem julgar o outro. E quando a gente vê um entornar de insensatez, como foi o daquela amada que eu mencionei há pouco, oremos. Oremos para que o Espírito Santo a abasteça, abra os olhos dela, porque não é uma decisão nossa, é dela, né? Nós acessamos tudo aquilo que nós buscamos. E se a pessoa está alimentando insensatez, infelizmente é o que ela vai colher. Mas o Papai do Céu abençoe ela e fica a lição para nós. O que está acontecendo hoje não é novidade para ninguém, não há nada de novo abaixo das nuvens. O que esse governo ímpio que está aí fazendo o povo gemer, isso também é reação das escolhas lá de trás. Pôncio Pilatos era um governador, a condenação de Jesus pelo povo foi uma eleição popular, onde o povo escolheu Barrabás, um assassino, ao invés de Jesus. Então, é tipo assim, não tem como você falar assim, não tem como falar de Deus e política ao mesmo tempo. Como? Se Deus criou todas as coisas, a política foi criada por Ele também. Então vamos pensar. Vamos pensar e vamos buscar conhecimento para a gente continuar prosperando. A nossa prosperidade, ela vem do nosso investimento em querer saber, querer aprender, querer praticar, para poder evoluir. Porque se você continua com aquele pensamento limitado, com aquelas crenças limitantes que não te permitem enxergar a realidade, você vai prosperar para onde? Então vamos continuar aqui. Vou repetir o versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram diante de Pilatos, embora este tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse liberto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, é que o mesmo nome fortaleceu este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. A ignorância chamada aqui é a falta do entendimento, é a falta do buscar a sabedoria. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por meio de todos os profetas, dizendo que o Cristo de Deus haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, que já foi designado a vocês, Jesus. É necessário que o céu o receba, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Pois Moisés disse: o Senhor, o seu Deus, levantará dentre os seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do povo. De fato,
Todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. Vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. E o que a gente tira de imediato desse capítulo? Quando a gente se entrega, quando a gente assume a nossa vida, quando a gente não tem vergonha de se posicionar como filhos de Deus e continua se abastecendo do Evangelho diariamente com constância, nós temos naturalmente a persistência, de estar dia após dia nos abastecendo, porque nós temos o interesse de viver para Jesus, de estar sempre buscando o reino antes de qualquer coisa e estar sempre se afastando de tudo que não agrada o nosso Pai. Então, quando a gente percebe que o dom do entendimento, a sabedoria que vem por alto, está ao nosso alcance, basta a gente querer. Eu tenho por experiência própria, dia após dia, eu vejo a falta do interesse das pessoas. As pessoas se dispõem a ficar 1 hora assistindo seriado, rolando feed de celular, mas não tem 20 minutos para ler um capítulo da Bíblia. As pessoas se dispõem a ficar ouvindo músicas que não ensinam nada, que estão trazendo uma frequência super negativa, mas não tem um tempinho para conversar com o outro sobre Jesus. Ou até mesmo para doutrinar os seus filhos. Tem criança que não sabe nem quem é Jesus. Jesus está às portas, gente. Cada dia a gente vê, a gente sente que a nossa humanidade, como a gente conhece, ela está passando por uma revolução. Tem muita coisa acontecendo. E só vai com ele aqueles que o conhecerem, que viverem por ele e que o guardam dentro do coração. Aqueles que vivem de acordo com a vontade do Senhor. E quando ele chegar, não tem essa conversa fiada de eu não sabia. Nós temos o hoje para fazermos o magnífico de acordo com a vontade dele, sobre o favor dele e a permissão dele. É verdade, tem criança que não conhece nem o Pai Nosso. Infelizmente, porque o Pai Nosso está na palavra do Senhor, Para aqueles que não sabem orar, a própria palavra ensina. Claro que você não vai ficar presa nisso aí a vida inteira, repetindo sempre a mesma oração. Mas esse é o princípio. Para aqueles que não sabem orar, comece pelo Pai Nosso. Depois você vai criando uma intimidade, um relacionamento com Deus e você ora o Pai Nosso, mas o que o teu coração quer dizer a Ele. Entendeu? Então é verdade. Estamos vivendo o fim dos tempos, estamos vendo coisas, como a própria palavra diz, vamos ver muitas mais. E o que a gente tem que fazer como cristãos, como libertos, é levar o Evangelho, é falar de Jesus. Porque, como eu sempre repito, e a palavra nos ensina diariamente, a obra não é nossa. Nós temos que levar o Evangelho, mas a transformação que faz é o Espírito Santo. O que mais a gente vê hoje é pessoas reclamando da sua própria realidade. Mas por que a realidade das pessoas está assim hoje? Será que a culpa é de Deus? A pessoa alimenta uma negatividade dela, seja uma coisa que aconteceu trágica na vida dela, seja um sofrimento que ela não aprendeu a ressignificar, e vive ano após ano, alimentando aquilo ali. Não prospera, não sai do lugar. Mas a culpa é de Deus?
Ou a culpa é dela que não busca se livrar daquilo? Existe tanta coisa que a gente pode fazer a nosso favor. Tanta coisa que Deus nos capacita a exercer. E o que a gente não sabe, a gente busca aprender. Eu falo aqui, gosto muito desse raciocínio. Deus nos capacitou com a maior máquina do mundo, que é o nosso cérebro. E nos abençoou com o dom de aprender qualquer coisa que a gente queira. Basta a gente querer. E de brinde, de bônus, ainda nos deu um universo repleto de ferramentas para a gente usar ao nosso favor. Então, se você não desperta o teu emocional, você não vai sair do lugar. Você vai ficar abraçando uma ferida, lambendo ela, e essa ferida vai te impedir a vida inteira de acessar o melhor que Deus tem para você, porque Deus tem o melhor para cada um de nós, mas a gente tem que buscar. Entendeu? Olha, músicas. Bom dia, Rubênia, seja bem-vinda, minha amada. Frequência, né? Nós aprendemos aqui na palavra a estarmos sempre conectados ao Senhor. E quando você faz isso com constância, quando você pratica isso diariamente, várias vezes no seu dia, você vai sentindo, aprendendo a identificar a frequência, seja a frequência de uma pessoa, a frequência que ela emana, e consequentemente a frequência das músicas. Então, a minha filha tem 7 anos agora e até ela já aprendeu essa frequência. Tanto pode ser uma música cantada, né? Como uma música só a melodia. O coraçãozinho dela já tranca. Ela faz assim, ó. É o nosso código. Então, a gente tem que estar atento, porque o Papai do Céu, ele fala conosco diariamente, várias vezes no nosso dia. Então, é preciso a gente estar à disposição. E como é que a gente está à disposição? Estando sempre conectado a Ele, estando atento a tudo que se passa à nossa volta, a tudo que os nossos olhos veem, a tudo que os nossos ouvidos ouvem. Porque é a partir do momento que a gente estabelece essa conexão com Deus, que a gente está aqui estudando a palavra, guardando no coração e aplicando, que o Papai do Céu vai nos capacitando a identificar o que agrada a Ele e o que não agrada. E com isso, com essa constância, a gente aprende a discernir. Opa, peraí que eu ouvi uma coisa que... Não é que você vai confrontar teu irmão. Você pode até falar alguma coisa. Se ele aceitar, ótimo, glória a Deus. Se ele não aceitar, tá tudo bem também, porque a obra do Espírito Santo não é nossa. A nossa obrigação é levar o Evangelho. A nossa luta não é e nunca será contra pessoas, e sim contra entidades, contra espíritos malignos que, infelizmente, alguns dos nossos amados abrem a porta para eles. Falta de conhecimento, falta de querer buscar e acessar o melhor que Deus tem para nós. Agora percebo quanta coisa faz sentido diante do que vejo e do que sinto. Amém, amém. É o que eu costumo falar sempre. Eu não, tá? A palavra diz: quem busca, encontra. Então vamos estar sempre buscando as respostas para as nossas perguntas, sempre fazendo de fato a pergunta. Pergunta para Deus, pergunta para nós mesmos, pergunta para o próximo. Porque quando a gente não sabe o como, a gente busca o quem, né? Porque o que eu não sei, outra pessoa sabe. Então, é do meu interesse estar sempre buscando o conhecimento. Nunca podemos dizer, eu já sei tudo. É uma insensatez. Porque eu até brinco aqui, né? Eu nasci careca, sem pelos. Não, eu nasci sem roupa, sem dentes e nua. Vou passar a minha vida inteira investindo em conhecimento e vou morrer sem saber todas as coisas. Porque quem sabe tudo é Deus. A nossa busca aqui é acessar o reino, né? Buscar o reino primeiro e depois todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então, quando a gente faz o nosso, que é estarmos nos abastecendo de Deus diariamente, a sabedoria dele que vem através da Bíblia, que nos ensina, nos direciona.
Quando eu sempre fui temente a Cristo, mas quando eu comecei a praticar, não só ler, porque durante alguns anos da minha vida eu só li a Bíblia. Então não adianta nada. Você acaba se tornando simpatizante de Cristo. Você de fato assume o teu papel, a tua postura de filha amada, quando você lê a palavra, compreende, guarda dentro de si e aplica. Você transborda da palavra de Deus na vida do teu próximo. Então você passa a viver aquilo que você está pregando. Compreende? Porque só falar eu sou de Cristo, botar a Bíblia debaixo do braço e não viver o que está escrito ali, não te faz filho amado, te faz simpatizante. Como a gente vê muito por aí. Tem pessoas que de segunda a sexta falam, eu sou de Cristo, eu amo a Cristo. Final de semana tá fazendo o quê? Tudo que o coração do Senhor não gosta. É para refletir, não é para julgar a vida do irmão, porque só Jesus salva, condena, perdoa. Só que são exemplos. A nossa vida é exemplo para o próximo, a vida do próximo é exemplo para nós. Então não é o julgar, é o observar e discernir dentro de você. Se aquilo é bom, você agrega, se não é, se afasta. Não é necessário condenar ninguém. O confronto ele só serve para edificar. Se for para destruir e confrontar, você entrega na mão do Senhor e segue sua vida. É simples assim. Quer, não quer, não quer. A palavra diz não, não, sim, sim. A gente não pode ser morno. Deus abomina as pessoas que ficam em cima do muro. O morno, traduzindo para a nossa atualidade, significa estar em cima do muro. Então não sejamos pessoas assim, sejamos pessoas corretas, sejamos pessoas decididas, pessoas intencionais. Tudo que você for fazer no decorrer do seu dia, no seu trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos interpessoais, seja objetiva, seja clara. Porque tem pessoas que não são. Para uma, fala uma coisa, para a outra, postura completamente diferente. E isso Deus abomina. 2 pesos de 2 medidas, Papai do Céu não gosta. Vou fazer a reflexão para a gente extrair os princípios e as lições. Essa hora maravilhosa, né? Vamos lá. Lições e princípios do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. O milagre da cura. Pedro e João realizam um milagre ao curar um homem coxo desde o nascimento, demonstrando o poder de Deus e a autoridade dos apóstolos em nome de Jesus. Oportunidade para testemunhar. O milagre abre uma oportunidade para Pedro pregar a mensagem do Evangelho, chamando as pessoas ao arrependimento e à fé em Deus. Ou seja, às vezes as pessoas pensam assim, poxa, eu não sei como pregar, eu não sei como falar de Jesus. Você viu o exemplo aqui da palavra que a gente estudou agora? Falar de Jesus é você contar o que aconteceu com ele, do seu modo, do modo que você vê. Não é para você, eu ouvi uma pregação e falou assim, 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 mas e no teu coração, o que entrou? O que fez de bom? O que despertou em você? Transborda esse sentimento próximo. Você está evangelizando. Perseguição e resistência. Apesar do milagre e da pregação, os líderes religiosos judaicos perseguem os apóstolos, demonstrando a oposição enfrentada pelos seguidores de Jesus. Começou naquela época, mas até hoje a gente ainda sofre essa perseguição, porque muitos, por falta de conhecimento, igual aquela amada que eu contei no início da live, né? Por não buscar conhecimento, acaba despejando a sua insensatez em cima do próximo. Mas enfim, a gente ora a Deus e pede para Papai do Céu fazer obra na vida dela. Coragem e confiança. Pedro e João demonstram coragem e confiança diante da perseguição, confiando no poder de Deus e na missão que lhes foi confiada. É o que a gente fala aqui, o que eu prego diariamente. Não importa o que aconteça, não importa que fase você esteja vivendo, essa fase não define você. Acredite naquilo que Deus te chamou. Não desvie-se nem para a direita nem para a esquerda. Acredite. A vitória é tua em nome de Jesus. Foi Ele que te chamou. Então Ele que te capacita, Ele que te patrocina. Você só precisa continuar na sua rota, no seu caminho. A soberania de Deus. Apesar da oposição, a obra de Deus continua avançando e muitos se convertem ao ouvir a mensagem do Evangelho.
A obra é do Espírito Santo. A única coisa que a gente tem que fazer é levá-la. Assim como a palavra, assim como a verdade, ela não precisa de defesa. O Evangelho, ele só precisa ser entregue, porque a transformação é do Espírito Santo. A mensagem vai chegar aonde ela tiver que chegar e o Espírito Santo vai fazer o que for da vontade do Senhor. Resumindo, o 3º capítulo de Atos dos Apóstolos destaca o poder de Deus manifestado por meio de um milagre de cura realizado pelos apóstolos Pedro e João. Isso abre uma oportunidade para pregar o Evangelho, mas também resulta em perseguição por parte das autoridades judaicas. Apesar da oposição, os apóstolos demonstram coragem e confiança, confiando na soberania de Deus e na eficácia da missão que lhes foi confiada. Esse capítulo enfatiza a continuidade da obra de Deus, apesar da resistência humana, e o poder transformador do Evangelho na vida daqueles que o recebem, ou seja, milagres, curas, positividade, prosperidade, só vai ser acessada a partir do momento que você confia que acima de você tem um Deus vivo, que te amou primeiro, que mandou seu único filho para morrer em nosso lugar, para restaurar os nossos pecados, para nos livrar do fogo eterno do inferno. Se você não tem essa sabedoria dentro de você, se você não guarda isso, se você não transborda na vida do teu próximo, você não está fazendo a vontade de Deus. E acaba fazendo como a gente falou antes. Por que tem tanta gente que não prospera? Por que tem tanta gente aí ansiosa, sofrendo de ansiedade, sofrendo de se sentir incapaz de acessar nada, sempre alimentando uma negatividade? Olha, eu conheço uma pessoa que sofreu uma desilusão amorosa há muitos anos atrás. A pessoa nem é viva mais. Mas enfim, toda vez que aquela pessoa se abastece de álcool, coloca aquelas músicas, sabe, lá da época dela, mas essa pessoa chora. Essa pessoa, nossa senhora, aí adianta você falar, não só eu, né? Várias pessoas transbordam dessa clareza diariamente aí na internet. Para de lamber ferida. Isso só está te impedindo de enxergar o amanhã. Isso só está te impedindo de que a tua mente te abra para outros conhecimentos, outros horizontes, outras sabedorias que vai te fazer prosperar. Várias pessoas estão aí fazendo mentorias, fazendo consultorias. Eu tenho livros aí que explica, né, o que é a depressão, como curar, como sair disso aí. Mas se a pessoa não quer, isso me fez lembrar até da minha mamãe. Anos atrás, quando eu declarei que eu tinha morrido para o mundo, né? Que o meu negócio agora era falar de Jesus, era viver para Jesus, enfim. Quando eu me assumi, né? Quando eu assumi a minha postura, a minha mãe falou assim: a Patrícia agora é crente. A Patrícia agora é fanática. E naquela época até me machucou, né? Porque o início da nossa jornada não significa que a gente sabe tudo não, gente, né? É uma jornada, a gente tem muito que aprender. Até hoje eu vivo aprendendo e vou aprender eternamente até o dia que o Papai do Céu permitir. Mas naquela época, eu acredito que muitos tenham esse pensamento também. Por a gente saber o como é bom servir a Deus, o quanto nos faz bem, o quanto a gente consegue olhar qualquer situação com olhos positivos. A gente, sabe, tá sofrendo, tá chorando, tá doendo, mas a gente sabe que aquilo ali é passageiro e dali tem aprendizado. Eu vou aprender muito com aquilo, eu vou crescer muito com aquela situação. Então, sabe, os outros não entendem. E a nossa sede de passar o que a gente está sentindo pro outro é tanta que às vezes a gente acaba não interpretando e não escolhendo as palavras. Tadinha da minha mãe. Amo muito minha mãe, gente, mas é aquele negócio. Se você não se dispõe a buscar, você não acessa. Uma vez eu falei assim pra ela: mãe, a gente tem que buscar Jesus enquanto é tempo. E tem mais. A salvação, ela é individual, sabe? Assim como a prosperidade.
Eu posso lascar os meus joelhos no chão pedindo a Deus para te salvar, mas se a senhora não quiser ser salva, não vai ser salva. Sabe? Então, às vezes eu fico aqui me lembrando dela, ela tá lá na Paraíba cuidando da minha avó. Então, a gente se fala todo dia pelo Zap. Acho que vai fazer 3 anos que eu não a vejo pessoalmente. Esse ano ela deve dar um rasante aqui no Rio para ver eu e minha irmã. Então, é muito gostoso, né, olhar para trás e ver a jornada trilhada. E hoje eu consigo falar com simplicidade e clareza, mas no começo da jornada a gente não sabe falar, a gente quer falar porque a gente está sentindo aquele rio fluir, mas a gente ainda, sabe, é necessária a jornada ela é maravilhosa, porque ela te ensina de fato a caminhar, ela te ensina a ouvir o que o Papai do Céu tem para você e como que Ele quer que você faça. Então é maravilhoso, né? Hoje ela, graças a Deus, já aceita, ela tem a vidinha dela, faz as coisinhas dela, mas olhar para trás e lembrar dessa fase, a gente lembra com amor e carinho, né? Que a gente ressignificou, pelo menos eu aprendi bastante, eu sei que ela também, e a gente exerce isso, né? Cada um do seu jeitinho, cada um com a sua essência. Não é porque a gente tem o mesmo sangue que a gente tem que caminhar na mesma direção, não. Cada um tem sua essência, cada um tem seu caráter e cada um tem um plano do Senhor na vida deles. Os propósitos são diferentes, né? Deus me chamou para uma coisa, chamou minha irmã para outra, chamou minha mãe para outra e assim a gente segue. Então, eu convido você para orar comigo agora, para a gente agradecer por essa clareza de hoje, por esse alimento. Peço que assistam de novo caso tenham dúvidas. Pode deixar as perguntinhas para mim que eu respondo com muito respeito, com muito amor. E vamos prosperar, vamos ter a consciência de que o dia magnífico que a gente se propôs a fazer é perfeitamente possível porque Deus nos capacita. O possível, Ele nos capacita. O impossível é com Ele. Oremos, amados. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Paizinho, gratidão. Gratidão por mais um dia na Tua presença. Gratidão pelo Teu Espírito Santo, consolador e renovador, Pai. Aqui Te entregamos o nosso coração, a nossa mente, a nossa visão, as nossas palavras e as nossas ações, Pai. Que tudo que nós nos dispormos a realizar seja de acordo com a Sua vontade e sobre o Seu favor, Senhor. Obrigada pelo Teu perdão, pela Tua proteção e a Tua infinita misericórdia que se renova a cada manhã. Pai, como é gratificante Te servir, poder sentir, Pai, a Tua presença em cada estudo bíblico, em cada clareza que a Tua palavra nos traz. Que essa palavra de hoje entre com provisão, Pai. Entre com aquele direcionamento, aquela resposta que Teus filhos amados te perguntam em oração, Pai, que te pedem desesperadamente. Eu Te agradeço, Senhor, por toda a cura, por toda a libertação. E eu declaro em Teu nome que hoje é a melhor segunda-feira das nossas vidas. Não importa, Paizinho, a dificuldade que se levanta sobre nós, porque temos a Ti, que nos tornou mais que vencedores. Pai, Te entrego o nosso país, todo ele, não só os nossos amados irmãos do Sul que estão precisando demais das nossas orações, da nossa fé. Sei que Tu está lá com cada um daquele povo amado que não desiste, Pai. Sei que o Senhor está presente nos corações daqueles que estão fazendo, Pai, demonstrando amor ao próximo como o Senhor nos ensinou. Gratidão pela vida de todos eles, Senhor. Gratidão pelas nossas vidas. Gratidão por tudo de magnífico que vamos exercer hoje sobre o Seu favor. Te entrego todos os irmãozinhos que estão doentes, Pai. Doentes do corpo, doentes do emocional, Pai. Que a Tua palavra seja a libertação que todos nós precisamos, pois dependemos de Ti. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer um magnífico dia na presença daquele Deus que a gente ama tanto e que nos capacita a fazermos diariamente o nosso melhor. Um beijo no coração de vocês e até o próximo estudo.